quarta-feira, 9 de novembro. Testemunhas de que Cristo ressuscitou. A Bíblia apresenta muitas provas de que Jesus ressuscitou. Pessoas viram ele ressuscitado. E uma das provas que nós temos hoje, nós que não vimos a ressurreição de Jesus, de que aquilo foi verdadeiro, veja que os apóstolos, o apóstolo Paulo, Estevão e tantos outros discípulos, né? Eles deram a vida pelo Messias, pelo Jesus ressurreto. Eles viram e acreditaram. E sofreram muito por isso. Se fosse uma mentira, eles não iriam sofrer. Eles não iriam dar a sua própria vida, abandonar tudo na sua vida para pregar o Evangelho. Como alguém pode morrer por uma mentira? Então, a Bíblia deixa claro, por isso que registra os sofrimentos de todos. Porque eles creram de todo o coração. Jesus apareceu para eles, conversou com eles, comeu com eles. E explicou todas as coisas para eles. E mostrou que no Antigo Testamento já estava tudo previsto. Então, em São João, capítulo 20, versos de 11 a 29, como os discípulos reagiram quando encontraram-se pela primeira vez com Jesus ressuscitado. Então, São João relata aqui, porque ele estava lá. Então, ele começa a falar desde o túmulo. Porque, a princípio, as duas Marias foram lá. Mas não se sabe o porquê, Maria Madalena ficou lá. A outra Maria não aparece aqui. Provavelmente ela foi falar com os discípulos. Que ele tinha pedido para ir falar com os discípulos. Então Maria Madalena permaneceu ali no túmulo. Chorando. E dizendo... estava apenas chorando. E apareceu 2 anjos ali. Veja que quando Jesus ressuscitou para guardar o túmulo, foram requisitados de Deus 1 anjo. Mas agora apareceram 2 anjos. E começaram a falar com Maria Madalena. Maria Madalena é aquela prostituta que Jesus havia expulsado 7 demônios. E ela foi perdoada e agora ela era muito grata a Jesus Cristo. E tinha um amor muito grande por Jesus. E agora ela estava ali chorando, os anjos. Por que você chora? Por que você está chorando? E ela então disse, porque levaram o corpo do meu Senhor daqui. Ele não está aqui. Então, logo em seguida aparece Jesus e faz a mesma pergunta. Por que você está chorando? E ela novamente, pensando que era o jardineiro, ela viu aquela sombra, porque ainda estava escuro ainda. Ela viu aquela sombra assim, ela pensou que era o jardineiro. E disse, olha, se você levou o corpo do meu Senhor, fala para mim onde está, que eu vou lá buscar ele. E aí então Jesus disse a ela, Maria. Quando Jesus falou Maria, ela reconheceu a voz de Jesus. Ela reconheceu a voz de Jesus e prestou atenção e viu que era Jesus.
E ao ver que era Jesus, ela foi para ajoelhar aos pés de Jesus, como ela fez lá na festa, né? Que derramou, que chorou e molhou os pés de Jesus, lavou os pés com suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Ela foi para fazer a mesma coisa, adorar a Deus, a Jesus Cristo. Mas Jesus falou assim: não me detenhas. Você não pode tocar em mim ainda, porque eu não fui para o meu Pai. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Eu vou para o meu Deus e o vosso Deus. Depois que eu for lá e voltar, aí você pode me tocar. Isso significava que Jesus ia apresentar toda a sua vida, seu resgate pelo pecador, o pagamento pelo pecado, ia se submeter à apreciação de Deus o Pai, para ver se ele tinha feito tudo certo mesmo, se havia alguma falha no pagamento do resgate do ser humano. Ele ia ver se o Pai aceitou o sacrifício, se foi um sacrifício completo e puro. E ele foi. Lá diz o Salmo 85, em que ele chegando, foi nesse período, ele foi lá. Ele foi rapidinho, foi e voltou. E ali aconteceu uma cerimônia. E o Salmo 85 fala que ao estar chegando ali, um séquito de anjos, milhares de anjos, o saudaram e disseram: abra os portais para o Rei da Glória. E num cântico, numa antífona, outros milhares de anjos dizendo: quem é o Rei da Glória? E aí então outros milhares respondiam: o Rei da Glória é o Deus glorioso que está chegando aqui. Então abriram os portais dos céus e ele se encontrou com o Pai. E ao encontrar-se com o Pai confirmou tudo aquilo e ofereceu o seu trono à direita. Por isso que fala à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ali foi dado o reino da glória eterna, com mais uma vitória de Jesus Cristo. Nesse sentido, agora ele pôde voltar à terra. E se vê que ele foi e voltou no mesmo dia, porque à tarde, ele já apareceu aos discípulos. Ele tinha falado para Maria Madalena: vai lá e conta para os meus irmãos que agora eu estou indo para os céus, depois eu vou voltar. E à tarde, no domingo à tarde, os discípulos, com medo dos judeus, estavam no cenáculo com a porta fechada, com medo de retaliação. Por quê? Foi falado que o corpo de Jesus sumiu. E eles vão falar que é nós que roubamos. E eles vão vir atrás de nós para nos matar. Então, Jesus não precisou abrir as portas para ele. Ele entrou através da parede. Em sua capacidade de estar em todos os lugares, na sua onisciência. Agora ele podia usar a onipotência, onisciência e onipresença. Agora ele podia usar. Então ele não usou tudo, usou apenas alguns atributos. Em espírito, né? Ele entrou ali, mas
passou em espírito pela parede, mas ele estava como ser humano. Quer dizer, se materializou como ser humano que ele era, divino humano. E apresentando-se ali, todos reconheceram ele, portanto, na ressurreição não há uma distorção, uma modificação. Na ressurreição, nós vamos ressuscitar igual Jesus ressuscitou, com a mesma aparência. Porque os discípulos conheceram ele. Maria Madalena conheceu Jesus. Esse é Jesus mesmo. É a aparência de Jesus, ele fala como Jesus, ele nos ama como Jesus. Então Jesus apareceu ali e eles então ficaram a princípio amedrontados, mas em seguida foi passando os minutos, eles começaram a se alegrar. É Jesus que ressuscitou mesmo. É Jesus. E aí começou a lembrar, né, de que Jesus havia falado que ele iria ressuscitar. Apenas eles não deram crédito nesse aviso que Jesus fez. E eles começaram a lembrar, o Espírito Santo começou a lembrá-los de todas as coisas, das Escrituras, né, que falavam. E Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. E vão pelo mundo pregar o Evangelho. Acontece que nem todos os discípulos estavam ali. Tomé não estava. E quando Tomé voltou, Jesus já tinha ido embora. Em algum lugar, não foi para o céu, estava em algum lugar na terra. Não se fala onde ele foi, durante esses 40 dias que ele ficou. Então, os discípulos todos felizes, contentes e tal, agora não tinham mais medo de nada e tal, e falaram: olha, Tomé, Jesus ressuscitou, esteve aqui conosco, nós conversamos com ele, derramou sobre nós o Espírito Santo e tudo mais. E ele disse: olha, eu não creio que Jesus ressuscitou. Se eu não ver a marca dos cravos, dos pregos nas mãos de Jesus, não ver a marca de Jesus da lança que furou o peito dele, e também a cicatriz da coroa, ou as marcas do machucado da coroa, eu não creio. Eu quero colocar os meus dedos ali, eu quero palpar nele para ver se é ele mesmo. E os discípulos não podiam fazer mais nada, né? Que ele disse que eu só vou ver, só vou crer se eu ver. E aí, então, Jesus, 8 dias depois, Jesus aparece da mesma forma, passa pela parede, todos os discípulos estão lá, e Tomé também está. Veja como Jesus é onisciente, ele já sabia que Tomé tinha falado tudo aquilo. E disse, apareceu para todos e chamou Tomé. Tomé, vem aqui. Coloque a sua mão aqui, nas minhas mãos, no meu machucado. Coloque a sua mão aqui também, no meu machucado, aqui no peito. Veja que sou eu mesmo, em carne e osso. Eu ressuscitei. Por que você não creu quando eles te falaram? Você teve que ver para crer? Então Tomé disse: ó Deus meu, ó Deus meu. Ele falou: Tomé, feliz é aquele que não precisa ver para crer. Porque você imagina o seguinte: se nós hoje tivéssemos que ver para crer, tocar em Jesus, o que ia acontecer? Ninguém ia crer. E alguns querem fazer como Tomé fez. Mas nós não precisamos ver para crer, porque o Espírito Santo fala ao nosso coração, nos convence de que tudo aquilo foi verdadeiro. E nós também damos a vida
por Jesus, porque nós cremos